Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos, nós vamos agora trabalhar com algo que é bem comum em aplicações, que é manipularmos informações do tipo date, calendar, local date time. Então, quando nós tivermos informações que representam datas, informações de período, lá no banco de dados relacionais, nós poderíamos criar tabelas, nós poderíamos criar colunas do tipo date, do tipo time, timestamp. Aqui, quando nós temos um atributo do tipo date, calendar, local date, nós também podemos fazer configurações para representar esse mapeamento na tabela final como algum desses tipos. Nós vamos exemplificar aqui o tipo date. Quando nós utilizamos o tipo date, nós podemos fazer uma configuração bem simples e que nos ajuda muito. A nossa configuração é utilizarmos a anotação @temporal. E quando nós anotamos o nosso atributo com @temporal, ok? A nossa entidade, o que é que identifica que essa nossa classe vai ser uma entidade? Nós estamos anotando aquela com @entity, nós configuramos essa classe. Aqui no Persistence, da mesma forma, nós configuramos também o provider e as informações do banco de dados, ok? Então, no momento que nós vamos configurar esse mapeamento temporal, nós vamos configurar sempre um temporal type. Da mesma forma que nós temos um enumerated, nós temos um type, nós temos o temporal type. Geralmente ele segue esse padrão, ok? E no nosso temporal, ele tem três configurações: date, time e timestamp. Quando a gente configura com date, ele pega somente a data. Quando a gente configura com time, ele pega somente a hora. E quando a gente configura timestamp, ele pega data e hora. Nesse caso, se nós quisermos indicar que nós gostaríamos de pegar somente a data, a parte do dia, mês e ano, nós iríamos configurar com date. E novamente, o exercício que nós estamos fazendo é para visualizarmos como ficaria lá no nosso banco de dados essa persistência, ok? Então, nós vamos executar, nós temos uma classe main aqui que está persistindo um professor, certo? O nosso construtor de professor, nós estamos recebendo o nome e dizendo que nós nascemos na data de hoje, novamente é só para exemplificar esse mecanismo de geração lá no banco de dados. Vamos executar aqui e lembrar que nós estamos executando ele com a configuração date, certo? Então, quando nós atualizamos aqui aqui do lado direito, nós temos uma visualização do nosso banco de dados e aqui nós temos a tabela professor. Se nós observarmos aqui na descrição, nós temos o ID do tipo integer e nós temos aqui data de nascimento do tipo date, ok? E se nós observarmos aqui os dados que foram persistidos, aqui nós temos no formato do Date SQL, né, 2021-0407, que é a data de hoje que nós estamos gravando esse vídeo, que é 7/4/2021, ok? Então, essa é a primeira visualização que nós temos. Quando nós configuramos o temporal type com date, no final nós vamos ter uma tabela e essa nossa tabela, dentro dessa tabela professor, nós vamos ter uma coluna e essa coluna ela vai ser do tipo date. Tranquilo? Então, e se nós modificarmos? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos remover essas tabelas, ok? Nós vamos remover essas tabelas, poderíamos configurar isso aqui no persistence.xml, colocar create, drop and create aqui nesse value do action, porque aí ele iria deletar as tabelas e ficar criando a cada vez que nós vamos executar, que para esse exemplo seria bem interessante, né? Então, vamos configurar agora, vamos trocar de date, vamos colocar somente time.
E aí qual é a ideia? No momento que nós executarmos essa aplicação agora, ao invés de ele salvar, novamente ele está com problema de lock aqui no arquivo, vou executar novamente. Ao invés de ele executar, vamos observar o que aconteceu aqui, ó. A nossa tabela professor foi criada. Se nós observarmos agora o atributo data de nascimento, que nós configuramos com temporal type time, agora ele criou o tipo time, ok? Se nós observarmos os dados que foram persistidos, nós vamos ter acesso somente à parte da hora, ó, tá certo? Então, isso é bem interessante quando a gente quer pegar alguma informação não referente à data específica do dia, mês e ano, mas somente a parte do horário. Então, em que horário está marcada a nossa consulta? A gente conseguiria pegar somente o horário, certo? E agora a gente vai configurar aqui e vamos colocar o temporal type timestamp, tá certo? Lembre que aqui no Persistence nós configuramos para ele remover as tabelas e ficar sempre recriando-as, certo? Então vamos só verificar aqui, vamos executar novamente e vamos ver o resultado dessa execução. Pedi só para ele atualizar, para a gente ter os dados atualizados, ok? Agora, percebam que data de nascimento agora ficou como timestamp, porque nós configuramos dessa forma, tá certo? E quando nós vamos observar, percebam que agora nós temos data mais hora. Então, quando a gente configura com timestamp, a gente está guardando as duas informações. Ok?